Olá, sejam bem-vindos. Aqui Aumenta o Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Hoje a gente vai navegar fundo em um dos lugares mais afetados pela crise do plástico, os nossos oceanos. Da superfície até o fundo do mar, da água que parece limpa até o corpo das baleias, os microplásticos, infelizmente, já fazem parte do ciclo da vida marinha. Tudo que a gente vai ver aqui hoje é baseado no livro A Poison Like No Other. O livro já começa com essa dedicatória, que é poderosa e ao mesmo tempo bem melancólica. É um pedido de desculpas que já dá o tom da nossa conversa, sabe? Um reconhecimento do impacto profundo e, quem sabe, permanente da nossa bagunça. Bom, vamos mergulhar nisso. E aqui está o ponto central de todo o problema. Diferente de uma casca de banana, por exemplo, o plástico não se decompõe de verdade. O que acontece é que o sol, as ondas, o calor e o frio, tudo isso vai quebrando ele em pedacinhos cada vez menores. Garrafas e sacolas viram uma poeira microscópica que simplesmente nunca vai embora. Então, vamos começar por cima, pela superfície, que é o lugar que a gente imagina quando pensa no oceano. É ali que a jornada do plástico começa. Mas como é que ele chega lá? A resposta é bem mais complexa do que só o lixo que a gente vê na praia. A verdade é que o plástico chega no mar de inúmeras maneiras. Não é só aquele lixo óbvio. São as fibras que saem das nossas roupas sintéticas na lavagem, é o pó dos pneus que a chuva leva para o bueiro, são os resíduos que descem pelos rios e pelo esgoto, e tem até microplástico que é levado pelo vento. Todas essas fontes, as que a gente vê e as invisíveis, acabam desaguando no mesmo lugar. E uma vez que o plástico está no oceano, ele não fica parado. As correntes marítimas, como aquelas do Mar de Sargassos no Atlântico, funcionam como liquidificadores e esteiras transportadoras gigantescas. Elas pegam todos esses fragmentos e espalham pelo mundo inteiro, dos trópicos até os polos. O problema de um lugar vira rapidinho o problema de todos nós. Ok, agora a gente vai sair dessa escala enorme e mergulhar no mundo microscópico. Porque é aqui, bem na base da cadeia alimentar, que o plástico está causando um dos seus danos mais silenciosos e perigosos. O que a gente vê aqui é um conflito, assim, fundamental. O plâncton, aqueles organismos minúsculos que produzem boa parte do oxigênio que a gente respira e que alimentam quase tudo no mar, está comendo plástico. Ele confunde essas partículas sintéticas com comida de verdade, enche o estômago com algo que não dá energia nenhuma e, com isso, contamina a base de toda a vida marinha. Essa contaminação na base da pirâmide levanta uma questão bem preocupante, né? Se o plâncton está comendo plástico, o que será que acontece com quem come o plâncton? O que acontece com os bichos que estão só começando a vida? Para os peixes filhotes, a situação é simplesmente devastadora. Desde que nascem, eles já começam a ingerir microplásticos. E os estudos mostram que isso não só atrapalha o crescimento deles, mas os químicos que o plástico solta podem deixá-los hiperativos. E esse comportamento perigoso os deixa mais vulneráveis a predadores e gasta uma energia vital que eles precisariam para sobreviver. Agora, vamos ampliar o foco de novo. Esse problema que começa no nível microscópico não para por aí. Ele vai subindo, sem dó, pela cadeia alimentar, até chegar nos maiores e mais conhecidos habitantes do oceano. O nome desse processo é bioacumulação. Funciona assim: um peixe pequeno come centenas de plânctons contaminados e as toxinas se concentram nele. Depois, uma foca come dezenas desses peixes e a concentração de toxinas aumenta ainda mais. A cada passo, o veneno fica mais forte e os predadores lá no topo da cadeia recebem a dose mais perigosa de todas. Para as baleias, tartarugas e focas, as consequências são muito graves. O plástico pode causar bloqueios físicos no sistema digestivo que matam de fome. Mas o perigo invisível são os químicos associados a ele, como os ftalatos, que bagunçam todo o sistema hormonal, podendo causar danos neurológicos e inflamações crônicas. O oceano está, na prática, envenenando seus próprios habitantes. A nossa jornada agora nos leva para o destino final do plástico, as profundezas escuras e geladas do oceano, o lugar onde o nosso lixo vai para se tornar parte do próprio planeta Terra. Os geólogos até criaram um termo para descrever o que a gente está fazendo: tecnofóssil. Pensa só, da mesma forma que os arqueólogos do futuro vão achar fósseis de dinossauros, eles também vão encontrar uma camada bem distinta nas rochas, feita dos restos das nossas garrafas, sacolas e eletrônicos. Estamos literalmente criando uma nova camada geológica de lixo.
E a velocidade com que esse cemitério está sendo criado é assustadora. Análises do sedimento do fundo do mar mostram que a concentração de microplásticos está dobrando a cada 15 anos. A gente está construindo um túmulo químico que vai durar eras geológicas e esse processo só acelera. Pois é, até agora a gente viu o plástico entrar no mar, contaminar a vida e se depositar lá no fundo. Mas a história não acaba aí não. Na reviravolta mais chocante de todas, o oceano, que já está saturado, começou a devolver o problema para a gente de um jeito que ninguém esperava. Primeiro, para a gente ter uma noção real do tamanho do problema, estima-se que 8 milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos todo santo ano. É um número tão absurdo que é quase impossível de visualizar. Para ajudar a gente a entender, o livro usa uma analogia muito poderosa. Imagine um caminhão de lixo até a boca de plástico sendo despejado no mar, a cada minuto. Só no tempo que a gente está conversando aqui, dezenas de caminhões já foram despejados. É uma inundação sem parar. E se a gente continuar nesse ritmo, a projeção é sombria. Os cientistas calculam que, lá por meados do século, o oceano vai ter mais plástico do que peixes, em peso. Um verdadeiro oceano sintético. E é aqui que o ciclo se fecha de um jeito que a gente não imaginava. As mesmas ondas que quebram o plástico agora também o pulverizam em partículas tão pequenas que elas sobem com o spray do mar. Essas partículas entram na atmosfera, viajam com o vento e caem em todos os lugares, até em florestas e montanhas remotas, como se fosse uma chuva tóxica. Então, o ponto crucial é este. O problema que a gente pensou que tinha jogado fora lá na imensidão do oceano completou o ciclo e voltou. O mar está tão cheio de plástico que agora ele está devolvendo para a terra e para o ar. A contaminação não está mais contida lá. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final que fica ecoando, né? Se o plástico já está no ar que respiramos, na água que bebemos e na comida que comemos, onde é que o corpo humano entra nessa história? No nosso próximo encontro, vamos explorar exatamente isso. Como essa contaminação está afetando o solo, as nossas plantações e, no fim das contas, entrando no nosso corpo. Até lá!